Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem? Bom, eu tô fazendo esse vídeo como uma aula de revisão para vocês, tá? Sobre o que a gente teve ao longo desse primeiro trimestre, tá? Bom, nós estamos estudando sobre o universo e esse é um tema que instiga a humanidade desde a antiguidade. Então, nós, seres humanos, sempre tivemos curiosidade em compreender como é o universo, como são os corpos celestes, como são as galáxias. E as tecnologias vêm avançando muito, né? Então, cada vez mais os seres humanos estão enviando sondas, robôs para mais longe ainda para compreender como são qual é a presença, se existe água, micro-organismos em outros planetas. Então, para a gente compreender um pouco mais, tá? Vamos iniciar o nosso estudo aqui, a nossa revisão, né? Porque vocês já estudaram sobre o assunto, sobre o sistema solar. Então, o sistema solar, ele existem corpos celestes que orbitam ao redor do Sol. Então, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Esses são considerados planetas, tá? Eles são planetas porque eles têm uma órbita ao redor do Sol, são em forma de esferas, e não existe na vizinhança deles outros corpos celestes ao redor deles. Então, eles também não são satélites que orbitam outros planetas, tá? Então, eles são considerados planetas por terem essas características, né? Já mais adiante, ali depois de Netuno, a gente pode ver que existem planetas anões, como Plutão, o Almeia, Makemake e o Eris. Esses planetas anões, eles orbitam ao redor do Sol, possuem essa esfericidade, eles são em forma de esfera. Porém, ao redor deles existem corpos celestes que são vizinhos, que orbitam junto com ele, tá? Então, eles não são considerados planetas justamente por causa disso. Ali entre Marte e Júpiter, vocês podem ver que existe uma concentração de asteroides, chamado cinturão de asteroides. Que são formados por rochas e gases congelados, tá? Da mesma forma, ali próximo, eles ficam em órbita, né? Em órbita ao redor do Sol. Da mesma forma, ali próximo aos planetas anões, existe o cinturão de Kuiper, tá? Então, os corpos celestes são os planetas, e também esses asteroides e cometas também, e satélites naturais, como a Lua, tá? Que orbita ao redor da Terra. Existe então a teoria mais aceita, tá? Do surgimento do universo, é a teoria do Big Bang. Então, essa teoria ela é considerada, então, uma grande expansão do universo, tá? Que há 15 bilhões de anos teria ocorrido essa expansão. O universo, inicialmente, ele era uma matéria extremamente comprimida. E, então, houve essa grande expansão dessa matéria chamada Big Bang, que a tradução no inglês é a grande explosão. No entanto, não
é considerado uma explosão, mas sim uma expansão de matéria. Surgindo, então, a partir desse Big Bang, toda a constituição do universo. Inicialmente, então, esse universo, ele era constituído de gases e poeira. Era uma nuvem de gases e poeira, tá? Que foi se condensando, formando as numerosas estrelas presentes no universo e os corpos celestes também, tá? Como no nosso caso o Sol, nossa grande estrela, e os planetas que orbitam ao redor dele, no sistema solar. Então, se a gente considerar o Big Bang como o único evento que formou todo o universo, a gente pode esperar que exista uma homogeneidade na composição química dos corpos celestes, tá? Ou seja, todos os corpos celestes presentes no universo são formados pelos mesmos componentes químicos. Só que esses componentes químicos têm combinações diferentes. Vejam só. Então, o nosso Sol, calcula-se que ele tenha se formado há cerca de 5 bilhões de anos, a partir dessa mesma nuvem de gás e poeira, chamada nebulosa solar. E os planetas e os demais planetas, né, todos os planetas, incluindo a Terra, do sistema solar, tenha se formado depois, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, como é que se formou o Sol? A partir dessa nebulosa, né, ela começou a se resfriar, formando uma espécie de disco. Acompanhem ali na imagem. Então, esse disco teria sido a condensação desse disco que teria dado origem aos corpos celestes, tá? E aos 8 planetas do sistema solar, com a condensação dessa matéria presente nesse disco, tá? E a teoria, né, de que tenha se formado esse disco na formação do Sol é que originou essas órbitas elípticas, ovais, e, né, os planetas, essas órbitas os planetas se, né, deslocando através dessas órbitas. Então, os planetas mais consistentes, os planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, eles se formaram a partir de poeira seca, sem água e sem elementos voláteis. Como originou, né, os elementos voláteis, os planetas gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa composição, essa diferença na composição entre esses planetas possivelmente tenha ocorrido em razão à proximidade do Sol, que torna, né, essa temperatura muito elevada. E aí esses planetas mais gasosos, ricos em hidrogênio, amônio e metano, não poderia, né, eles iriam sumir, né, devido a essa alta temperatura. Então, eles automaticamente se formaram mais distante do Sol. A Lua, tá, que são satélites naturais, as luas, elas orbitam certos planetas também, que orbitam esses planetas, também surgiram a partir dessas nuvens de poeira, de gás e poeira do Big Bang. No entanto, a Lua, que orbita a Terra, existe, como ela é relativamente grande comparado com o tamanho da Terra, então existem teorias de que tenha sido um grande meteoro que atingiu a Terra e separou, tá? E essa é uma parte que era da Terra e que se separou da Terra, tá?
Tá, então eu vou falar aqui mais especificamente um pouco sobre cada um dos corpos celestes, tá? Iniciando pelo Sol. O Sol, ele é uma das estrelas do universo e as estrelas, elas são grandes corpos celestes que emitem radiação luminosa, ou seja, luz, e térmica, ou seja, calor. Então, o Sol tem 695.500 quilômetros de raio, tá? Somente o raio. Olhem ali do centro dela, do núcleo, até a sua zona periférica ali, né? A fotosfera, ela tem essa distância. Então, o Sol, ele é dividido em camadas, né? A camada do núcleo, zona radioativa, zona convectiva, também pela fotosfera, tá? E cromosfera. O Sol, ele também tem, ele é formado, então, principalmente pelo gás hidrogênio, tá? Que vai sofrendo fusão, formando gás hélio. Essa fusão, ela ocorre e libera muita energia, tá? Então, o hidrogênio é o combustível do Sol. Então, a unidade de medida de distância, tá? Que é utilizado no universo, é a distância anos-luz, que a gente chama. Então, o Sol, a luz presente no Sol demora em torno de 8 minutos para chegar na Terra. Isso quer dizer que ele chega muito rápido. Por exemplo, a luz de estrelas que a gente visualiza à noite pode demorar 1000 anos-luz até chegar à nossa visão, né? A gente enxergar ela. Isso quer dizer que a luz que a gente enxerga daquela estrela, ela é de centenas de anos atrás, tá? Sobre o Sol. O Sol, né, ele tem o seu nascimento e sua morte, tá? Ele tem um ciclo de vida, tá? E estima-se que a morte do Sol, ela tá prevista para daqui cerca de 7 bilhões de anos. Então, desde o nascimento do Sol, ele vai produzindo energia, tá? Através do seu combustível, que é o hidrogênio. Então, existem fusões nucleares que vão transformando o hidrogênio em hélio, em gás hélio, tá? O que acontece? Essa transformação, tá? Essa fusão nuclear do gás hidrogênio, transformando daí então esse hidrogênio em hélio, vai liberando energia, muita energia. Mas quando acaba o hidrogênio, acaba sobrando somente o hélio. E essa liberação de energia né, é maior no caso do hélio, tá? Então o hélio aumenta mais a energia e aumenta o tamanho dessa estrela, formando uma gigante vermelha. E aí começa o processo de morte da estrela. Essa gigante vermelha, ela perde massa e ela perde muita massa, se transformando em uma nuvem difusa e fria, chamada nebulosa planetária. Essa nebulosa planetária, ela reduz a sua massa, tá? E vai formar uma anã branca.
até se transformar em uma anã preta, que representa o fim da vida do Sol. Então, falando um pouco sobre os planetas eles não são luminosos, então eles recebem a luz e o calor das estrelas onde eles orbitam. Alguns satélites, alguns planetas possuem satélites, como no caso a Lua, no planeta Terra, tá? E vamos então para Terra, tá? Mais especificamente. A Terra, ela surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. No entanto, as condições da Terra, dos primórdios da Terra, eram extremamente quentes, tá? Eram condições extremas e foi passando por um resfriamento gradual. Então, pouco se sabe sobre os primeiros momentos da Terra, já que as primeiras rochas elas se formaram há cerca de 3,9 bilhões de anos. Então, as condições para que surgissem os primeiros seres vivos da Terra, né? Então, essas condições elas foram sendo estabelecidas ao longo de bilhões de anos, tá? Antes delas ter vida, né? Teve que se formar toda a crosta terrestre com erupções, né? Essas erupções, o magma ele foi se resfriando, formando a crosta terrestre. Tá, então essa seria uma ilustração, né, de como seria os primórdios da Terra antes de ter vida. Essa Terra primitiva ela passou por um processo de resfriamento que possibilitou o acúmulo de água em depressões da crosta terrestre, formando os mares primitivos. Tem sido proposto, então, há teorias de que essa água na Terra originou-se em grande parte de asteroides, meteoroides e de cometas, tá? Que eram muito abundantes naquele período. Nessa Terra primitiva, então, ela começou a se resfriar, a água começou a acumular mais, né, nessas depressões da crosta terrestre, formando os oceanos, e os elementos químicos começaram a se combinar, formando os primeiros seres vivos que foram evoluindo ao longo dos milhares de anos, formando, né, toda essa vida que a gente vê hoje no planeta. Tá? Ali tem umas características do planeta Terra, tá? Que depois eu quero que vocês vejam, tá? Vou deixar esse documento aqui para vocês darem uma lida, tá? Uma relida, né? Porque vocês já viram. Então, outras características dos outros planetas do sistema solar também, tá? Espero que que tenha auxiliado um pouco mais essa revisão e do conteúdo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Tchau, tchau!